O tempo é curto. Você conta seus dias? Você percebe o quão importante é cada dia? Pense nisso. Deus disse que se você viver até os 70, poderá viver até os 80. E então a Escritura diz: se você viver até os 80 anos, provavelmente terá muito trabalho e tristeza, além de problemas e dificuldades. Ouvi falar de um passageiro de trem que estava distribuindo charutos, porque o trem onde eu morava chegou na hora certa pela primeira vez em muito tempo. Isso foi há alguns anos. O condutor disse que não podia aceitar charuto. Por quê? Ele disse: porque este é o trem de ontem. Há o colapso do tempo ao nosso redor. Você sabia que nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa poderia ir era o mais rápido que um cavalo podia correr? E isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Pense nisso. Essas centenas de milhares de anos, tudo mais rápido que você pôde foi o cavalo. Então, em 1910, desenvolvemos uma aeronave militar que voava a 67 quilômetros por hora. E então me lembro muito bem, como se fosse ontem, quando Lindenberg partiu para Paris e em 33 horas ele estava em Paris, e pensamos que isso era realmente incrível. Hoje entramos num Concorde, ou algumas pessoas o fazem, e chegam em 3 horas e meia. E em 1960 começamos a voar a 30 mil quilômetros por hora quando chegamos à estratosfera. Agora meu pai dirige um cavalo e uma charrete, e estamos tentando correr hoje uma era espacial em um cavalo e uma charrete em condição moral e espiritual. O tempo está desabando sobre nós. Quanto tempo ainda temos? O salmista pediu que o Senhor se lembrasse de quão curto é o meu tempo. Eis que fizeste os meus dias como a largura de um braço, e a minha idade como nada para ti. 1000 anos aos teus olhos são apenas como ontem. Um dia para com o Senhor são 1000 anos, e 1000 anos são um dia. Aquele que está sentado no círculo da terra e seus habitantes olham para Deus como gafanhotos. A grama murcha e a flor murcha, diz a Escritura. Meus dias são como uma sombra que declina, e eu estou seco como a grama. Mas tu, ó Senhor, durará para sempre, e a tua lembrança por todas as gerações. Pense nisso, Deus durará para sempre. Mas nessa terra somos como uma sombra em declínio. Estamos todos morrendo. A partir do momento em que você nasceu, você começou a morrer, porque todos caminhamos para a morte. Cada um de nós está sob sentença de morte. Não haverá ninguém vivo nesta audiência, eu diria, daqui a 90 anos. Ninguém. Todos nós iremos embora. E o que você vai fazer com esses anos? Cada ser humano tem exatamente os mesmos números de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos tem um dia? 1440. Você sabe quantas horas há em uma semana? 168. Agora, se você viver até os 70 anos, seus primeiros 15 anos serão a infância ou a adolescência. Você passa 20 anos na cama. Os últimos 5 anos são limitações físicas e você está restringindo suas atividades. Isso significa que você só tem 30 anos para todo o resto. 30 anos de vida. E parte desse tempo tem que ser gasto comendo, trabalhando e calculando seu imposto de renda. A Escritura faz essa pergunta: qual é a sua vida? É até um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. O mais velho de nós não viverá muito. Nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem uma data marcada para você ser tirado deste mundo. Pode ser um acidente, pode ser um câncer e pode ser um ataque cardíaco. Seja o que for, já está definido. E a Escritura diz: está ordenado ao homem morrer uma vez e depois disso o julgamento.
Você estará diante do grande julgamento de Deus para prestar contas de como você passou esta vida e o que fez em relação a Jesus Cristo. Porque Deus deu seu Filho para morrer pelos seus pecados. Porque, veja bem, somos todos pecadores. Todos nós temos a mesma doença. Não me importa qual é a cor da sua pele. Deus não olha para a cor da sua pele. Deus olha para o seu coração. E Deus vê que você tem uma doença cardíaca espiritual. E essa doença cardíaca espiritual é chamada de pecado. E somos todos pecadores. Isso significa que violamos as leis de Deus, desobedecemos a Deus, nos rebelamos contra Deus. E porque nos rebelamos contra Ele, teremos que enfrentar um julgamento. E Ele vai dizer: afasta-te de mim, nunca te conheci. É interessante para mim que as pessoas ricas não possam comprar mais horas. Os cientistas não podem inventar novos minutos. Você não pode nem economizar tempo para gastá-lo em outro dia. Você tem um pouco de tempo hoje e diz: bem, gostaria de guardá-lo para amanhã. Você não pode fazer isso. Há uma urgência no tempo. A Bíblia diz: resgate o teu tempo, porque os dias são maus. Os dias são muito ruins. Olhamos para os nossos jornais e não conseguimos acreditar em todos os assassinatos, violações e problemas raciais. Todas essas coisas em todo o mundo. Sim, os dias são maus e temos uma grande tarefa pela frente se quisermos que esta terra seja poupada por muito mais tempo. A Escritura diz que devemos resgatar o tempo. É uma frase saída do mundo dos negócios, significa ganhar tempo. Ouvi falar de pessoas que pagam o dízimo do seu tempo. Devemos dar o dízimo do nosso dinheiro. 10% do nosso dinheiro pertence a Deus se você for cristão. Mas também podemos dizimar nosso tempo. Reserve 10% do seu tempo e diga: Senhor, isto é seu para o estudo da Bíblia, para a oração. Você diz que gastamos muito tempo em rodovias, indo e voltando, e interestaduais e presos no trânsito. Você sabe, inventamos todas essas coisas modernas para economizar tempo e temos menos tempo do que nunca. Temos muito menos tempo agora do que meu pai e minha mãe tinham na época dos cavalos e das charretes. E ainda assim, temos automóveis e aviões velozes e corremos de um lugar para o outro como loucos. E a maioria de nós não sabe o que faremos quando chegarmos lá. Você tem muito tempo, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo. Você tem tempo para viver de acordo com a vontade dele. Você tem tempo para obedecê-lo. Você fez como o salmista disse e se colocou à disposição de Deus quando ele disse: os meus tempos estão nas suas mãos? Há um filme em exibição nesta área intitulado Os Compromissos. Você entregou toda a sua vida a Cristo? Isso já aconteceu com você? Ah, você diz: sim, fui batizado, fui confirmado. Vou à igreja de vez em quando, penso em Deus de vez em quando. Mas você realmente se comprometeu com Ele? Você está totalmente comprometido com Ele? Você tem certeza que se morresse neste momento, iria para o céu? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? É por isso que Cristo veio e morreu na cruz e derramou seu sangue. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. E depois, há a tirania do tempo. Ele nos controla e ficamos frustrados ao correr de uma coisa para outra, porque achamos que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus disse: devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. A noite chegará até você e você não terá a oportunidade de servir a Deus. Sirva-o enquanto pode. Sirva-o agora. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. No entanto, no final da sua vida, disse ele: terminei o trabalho que você me deu para fazer.
Deus tem um plano para a sua vida e você pode concluí-lo com a ajuda de Deus. E Ele lhe dará uma alegria e uma paz que você nunca sonhou que existisse, se você confiar nele. Ah, sim! Quando Jesus deixou a terra, havia pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas. Mas Jesus disse que ele havia terminado o trabalho que lhe havia sido designado pelo Pai. Deus designou uma obra que só você pode cumprir. Você é o único, ninguém pode ocupar o seu lugar. E Deus precisa de você em seu reino. O tempo pode ser nossa ferramenta, mas também podemos ser seus escravos. Mesmo assim, o tempo é incrivelmente justo e misericordioso. Não importa quanto tempo você desperdiçou no passado, você ainda pode ter o amanhã. Alden Stevenson disse uma vez: não são os dias da sua vida, mas a vida de seus dias que conta. Você tem que comprá-lo. Qual é o preço que você tem que pagar? O preço é que você não tem tempo para certas coisas. Não deveríamos andar à deriva fazendo todos os prazeres, bebendo e todas as outras coisas erradas. Deus quer que amemos os outros. A principal coisa que Ele quer que façamos é amar ao próximo e amar as pessoas de outra raça. A única coisa que distingue um crente dos outros é o amor que domina sua vida. Se sua vida deve ser cuidadosamente planejada, depois ao término do tempo. Irmãos, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, o tempo é curto. Em Apocalipse nos diz que o tempo não existirá mais. Jesus e seus discípulos passaram os 94 versículos de Mateus 24 até o final do capítulo 25 falando sobre o fim dos tempos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, lemos em Apocalipse 12 que o diabo estará freneticamente ativo, porque sabe que os seus dias estão contados. Sim, existe um diabo, existe um Satanás. Ele é uma pessoa real e existem demônios reais. E eles vão lutar pela sua alma esta noite, porque Satanás não quer desistir de você. Ele lutará para mantê-lo em seu reino, porque existem dois reinos. Existe o reino do diabo e existe o reino de Deus, e você tem o direito de escolher em qual deles deseja estar. Será o tempo da vinda de Jesus. Em Marcos 13 somos informados: o céu e a terra passarão, mas ninguém sabe daquele dia e hora. Então tome cuidado, vigie e ore, porque você não sabe qual é o seu tempo. Não sabemos quando Deus virá nos buscar. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo diz: sabendo o tempo, que já é hora de acordarmos, pois agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite já vai avançada, o dia está próximo. Lancemo-nos, pois, tiremos as obras das trevas e vistamo-nos com a armadura da luz. A Bíblia usa várias vezes a frase: o tempo está próximo. Jesus nos disse para discernir os sinais dos tempos. Um dos sinais é que a iniquidade se multiplicará. Peguem seus jornais e assistam os noticiários. A iniquidade abunda em todos os lugares, não apenas em Nova York, não apenas em Nova Jersey, mas em todo o mundo. Quando a lista for chamada no céu, você estará lá? Seu nome está escrito no livro da vida? Porque as Escrituras dizem que se o seu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, você nunca entrará no céu. Seu nome agora está no que é chamado na Bíblia os livros, e sob o seu nome estão todos os pecados que você cometeu, todas as coisas que você já pensou que estavam erradas, todas as suas intenções que estavam erradas. Está tudo aí, registrado, e enfrentará você no julgamento. Mas quando você vem a Cristo e se apresenta total e completamente a Ele como Salvador e Senhor, Ele apaga tudo nesses livros e escreve seu nome em outro livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Seu nome está escrito aí? Se seu nome não estiver escrito lá,
e eu não soubesse, não sairia deste prédio esta noite até ter certeza, porque pode nunca haver outro momento como este em sua vida. Esta é a sua hora com Deus, e então a brevidade do tempo exige uma ação imediata. O fato de o tempo ser curto exige que façamos algo a respeito agora, porque a Escritura diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, agora é o tempo aceitável, não amanhã, hoje. Coisas que você deveria fazer, faça agora. Dinheiro que você deveria dar, dê agora. Pessoas para que você deveria testemunhar, testemunhe agora. Cada vez que o relógio bate, parece dizer, agora. Hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Você poderá endurecer seu coração. Você ouve uma mensagem como esta e pode ser muito perigosa, porque você endurecerá seu coração e na próxima vez que ouvir o Evangelho, seu coração ficará cada vez mais duro. Venha a Cristo agora. Se houver pelo menos um sussurro em seu coração de que você precisa vir, você vem. Depois, ao aviso do tempo, algum dia será tarde demais para sua alma. O tempo é muito curto para indecisões e vacilações. Não existe entre duas opiniões. Os tolos dizem que há muito tempo. O diabo diz que há muito tempo. Todas as manhãs você tem 86.400 segundos para gastar e investir. Todos os dias o banco abre uma nova conta com você. Pode não haver amanhã. Venha agora. A Escritura diz, visto então que todas essas coisas acontecerão, que tipo de pessoas vocês deveriam ser? Li um artigo há alguns anos falando sobre algumas pessoas que estavam se divertindo muito na véspera do Ano Novo. E esse homem que estava escrevendo o artigo disse, eles bebem como se não houvesse amanhã. Provavelmente todos vocês já ouviram a música Outra Hora e Outro Lugar. E é isso que o diabo vai sussurrar em seus ouvidos essa noite. Quando eu lhe disser que você precisa vir e assumir o seu compromisso com Cristo, com essas centenas e milhares que já vieram nesta cruzada, o diabo dirá, espere, outra hora, outro lugar, esta não é a hora. Esta é a hora. O próprio fato de você estar aqui indica que é a hora. Por alguma estranha coincidência ou providência, Deus trouxe você aqui esta noite. E antes de você vir, você pensava que estava bem com Deus. Mas agora não tem certeza. E você quer ter certeza. Você quer ter certeza. Sim, o diabo sempre diz, sim, faça isso, mas em outra hora, em outro lugar. Deus diz, aqui e agora. Em Lucas 19 nos fala de Jesus chorando pelo povo de Jerusalém. Há um poema que ouvi pela primeira vez há anos que diz, há um tempo, não sabemos quando, um lugar, não sabemos onde, que sela o destino do homem para a glória ou o desespero. Alguém me escreveu uma carta aqui essa semana. Diz, caro Sr. Graham, em 1957, sua cruzada chegou ao antigo Madison Square Garden, na cidade de Nova York. Eu tinha 6 anos. Ainda me lembro da viagem de ônibus pelas arquibancadas de madeira dura, meu couro preto novo e brilhante sapato. Lembro de tudo como se fosse ontem. Quando você fez o convite para entregar minha vida a Cristo, eu estava pronto e me levantei para ir. Mas infelizmente naquela época e naquela geração, minha mãe me respondeu e disse, quieto, sente-se. Nós não fazemos isso. Alguém pode ver você. Fique na minha cadeira. 35 anos depois, e tenho o privilégio de ser um conselheiro voluntário no chão. E é a minha oração. Que nenhuma pessoa fique sentada, mas que se apresente para receber a Cristo enquanto há tempo. Obrigado por trazer sua cruzada de volta a esta área. Minhas memórias de menino de 6 anos estão repletas de entusiasmo. Estarei orando por você esta semana. Deus o abençoe. Há um homem desta área, de quem Cliff Barros me falou hoje ao telefone. A família dele vinha incentivando-o a ficar aqui,
porque ele não acreditava, e ele fazia questão de dizer às pessoas que não acreditavam em Cristo, não era crente. Mas ele não ficaria aqui e não viria, e não queria aceitar as reivindicações de Cristo. Em vez disso, ele foi para as Ilhas Bahamas e de manhã cedo morreu de ataque cardíaco. Para ele, agora é tarde, sua decisão está tomada. E a sua decisão? Será assim ou não? Cristo morreu por você, ele ressuscitou. E então o que você tem que fazer? Você tem que primeiro se arrepender de seus pecados. Isso significa que você diz: Senhor, sou um pecador, sinto muito pelo meu pecado, estou disposto a mudar meu modo de vida, quero segui-lo e servi-lo, e entrego a minha vida a você esta noite. Ou, eu rededico minha vida a você esta noite. Eu preciso de você, Senhor, e quero assumir meu compromisso essa noite. Nesta cruzada, nunca mais estaremos nesse auditório e você está aqui esta noite. Vou pedir que você se levante da cadeira, lá de cima na varanda. Vai demorar 1 minuto a mais. Então comece agora e venha, e todos fiquem na frente, na minha frente aqui, em frente ao pódio. E depois que todos vocês vierem, direi uma palavra a vocês. Orarei com vocês e lhes darei alguma literatura para ajudá-los em sua vida cristã. Você diz: por que você pede às pessoas que venham publicamente? Porque cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Havia algo em tornar isso público. Ele morreu publicamente por você, pendurado numa cruz. Certamente você pode vir e ficar aqui publicamente para assumir seu compromisso com ele e dizer: Senhor, você tem tudo de mim esta noite. Quero ter certeza de que estou pronto para conhecê-lo. Basta levantar e vir de todo o estádio. Enquanto muitos outros ainda estão vindo, quero dizer uma palavra a vocês que talvez estejam assistindo pela televisão, porque esses cultos estão sendo gravados em fita para serem reproduzidos ainda este ano ou no início do próximo. E há muitas pessoas que têm assistido na televisão e vocês estão pensando em como o tempo está passando rápido. Parece que foi ontem que você era um menino ou uma menina e o tempo voou. Você pode estar em um quarto de hotel, em algum lugar, em um bar, e eu quero lhe dizer que Deus o ama. Ele quer perdoá-lo, ele quer fazer de você uma nova pessoa, se você permitir. Você pode assumir esse compromisso onde estiver, agora mesmo. Amém.